E nós precisamos acostumar aqui aquilo que nós faremos quando chegar lá na promessa, porque a Bíblia fala que nós só ficaremos falando santo, 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 e diante do trono, junto com os querubins, os serafins, junto com os anciãos, nós ficaremos adorando e gritando santo, santo. E você pode fazer isso neste momento. Nós acabamos de cantar uma verdade gloriosa que nos espera, e nós precisamos treinar aqui, porque é aqui que nós vamos treinar. Então glorifica ao Senhor por alguns minutos. E se você não sabe falar mais nada, fale santo, porque é isso que Ele é. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, mas o que nos espera é ainda mais grandioso, porque naquele dia estaremos face a face com aquele que é toda a glória. Aleluia. Santo, 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 santo. Só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Amados, que os seus olhos nesta hora sejam abertos, que os seus olhos espirituais sejam abertos para contemplar as maravilhas do Senhor, para contemplar a glória que há de vir, para contemplar a glória e as maravilhas que nos esperam. Que neste momento os seus olhos sejam tirados da terra, e que o Senhor abra os seus olhos espirituais e você possa contemplar aquilo que o Senhor está preparando para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aquilo que o Senhor preparou, Ele já preparou, como a Mariana colocou aqui. O Senhor Jesus já foi, Ele declara: eu vou preparar o lugar. Amados, creia nessa verdade, porque a palavra é a verdade de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Obrigado, viu, gente? Obrigado, muito obrigado. Deus é bom, né? E eu tô nervosa pra burro. Mas é normal, né? Parece que é sempre a primeira vez que eu subo aqui e que sempre seja assim, até que Jesus volte ou que Ele me recolha, porque quando a gente sobe aqui achando que a gente está sabendo muito, a gente já subiu errado, né? Então eu louvo a Deus pela oportunidade. Essa palavra que eu vou ministrar nessa manhã, com a graça de Deus, é uma palavra que Deus já tem ministrado há muito tempo no meu coração, né? E principalmente no começo dessa pandemia, né? E essa palavra sempre traz esperança para o meu coração, que é o que nós precisamos nesses dias. A esperança que vem do Senhor, porque a esperança que vem do Senhor, ela não confunde, né? É isso que a palavra fala. E aí eu falei: Deus, eu vou me preparar para essa palavra, mas eu não tenho um lugar para ministrar ainda, não tenho nenhum convite, mas eu sei que o próximo convite que vier é essa palavra que vai ser ministrada. Então, é essa palavra que o Senhor vai falar conosco nesta manhã, e que os olhos de cada um de nós sejam abertos mesmo para a glória que há de ser revelada, né? Porque o tema da mensagem, eu sempre gosto de colocar um tema, né? Há uma glória a ser revelada, amém? Quem tiver com a sua Bíblia aí, por favor, eu vou pedir para pegar, abrir em Romanos 8:18. Glória a Deus. Todo mundo abriu aí? Eu vou ler numa versão chamada Nova Versão Transformadora, mas aí vocês leem na versão de vocês. Que fala assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Eu peguei uma outra versão, que até nos celulares tem essa versão, que é uma versão VFL, que é uma versão fácil de ler. Então o texto ele é mais contemporâneo ainda, e fala: pois eu penso que os sofrimentos nessa vida não são nada em comparação com a glória que nos vai ser dada. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.
Pai, mais uma vez, obrigado pela tua oportunidade, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me chamado nesta manhã, Senhor, para compartilhar com meus irmãos um pouco da tua palavra, Senhor. Pai, nessa hora eu peço que o Senhor venha dando-nos revelação da tua palavra, revelação espiritual, que ela não fique apenas no intelecto, Senhor, mas que nós venhamos a discernir no nosso espírito, Senhor, a tua palavra. Senhor, abre os olhos de cada um, Senhor, e que à medida que a sua palavra for pregada, que cada um contemple, Senhor, aquelas tuas promessas, contemple aquilo que o Senhor já prometeu que vai fazer, Senhor. Que o Senhor venha trazendo um novo nível de cura, um novo nível de restauração, um novo nível de santificação para as nossas vidas, Senhor. E que cada um venha sair deste lugar, Senhor, com a esperança em Ti, renovada, Senhor. Enquanto a promessa não se cumpre, Senhor, que a esperança seja renovada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler de novo, tá? Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Amém? Pode sentar. Então essa declaração, está na carta aos Romanos e foi feita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 12, é o que fala que foi até o céu. A Bíblia fala que Paulo foi até o céu, se bem que ele mesmo não fala que foi ele, Conheço um homem, não sei se no corpo, fora no corpo, foi até o céu. Algumas versões falam paraíso, mas que ouvir coisas que são tão maravilhosas, são tão grandiosas, que eu não posso nem mencionar, que eu não consigo nem descrever. É isso que Paulo fala em Coríntios 12, 2, E é o mesmo Paulo que fala, que considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que vai nos ser revelada mais tarde. Então veja, um homem que foi levado em espírito até o céu, até o paraíso, viu coisas que não se pode dizer, que não se tem como descrever, tamanha grandiosidade. Ele chega e fala: irmãos, olha, os sofrimentos que a gente está tendo agora, toda essa tribulação, toda essa pandemia, todo esse coronavírus, toda essa escassez, tudo que está acontecendo, toda essa ideologia, toda essa distorção, todos os problemas, não pode ser comparado com a glória que nos espera mais na frente. Não que Paulo estivesse minimizando os nossos problemas, porque Paulo sofreu na carne, muitas coisas, foi açoitado, foi preso, foi rejeitado. Então Paulo sabia o que era sofrer, ele sabia, boa parte da vida cristã dele, ele passou numa cadeia. Então é um homem que tem autoridade para falar sobre sofrimento, mas é um homem que teve autoridade para falar acerca da glória do céu, aquilo que nos espera lá na frente, quando tudo isso aqui terminar. Então ele não minimizava. O que ele fez com o sofrimento? Ele colocou na ótica do céu. Ele falou assim: olha, está vendo esse probleminha que você tem aqui? Ele dói. Nossos problemas não dói? Não dói? Dói. Mas gente, tenha esperança, tenha tranquilidade, porque isso aqui é muito pequeno, perto disso aqui que vai ser revelado para nós. Eu não sou capaz de falar para vocês agora, eu nem devo falar, porque talvez se eu descrevesse, eu não descreveria corretamente, mas os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que será nos dada quando chegar no fim da linha. E eu fico imaginando e falo: Deus, eu quero ver um pouquinho disso, eu quero contemplar, porque todos nós aqui, direto ou indiretamente, todos nós aqui, de um ano para cá, perdemos pessoas queridas. Perdemos pessoas, talvez do nosso núcleo familiar. Quem perdeu, eu perdi. Não para o coronavírus, mas eu perdi. Então todos nós aqui, temos alguém próximo que morreu. Dói. A gente fica triste, tem dias que a saudade aperta. Mas a esperança, como a Mariana falou no spoiler, gostei do spoiler, viu, Mar? Ela não pode ser comparada, gente, porque é muito grandioso. E aqueles que morrem em Cristo já estão lá nos braços do Pai, aguardando tudo isso ser inaugurado para eles também. Então nós precisamos tirar os nossos olhos da terra. Nós precisamos fixar nas verdades eternas. Porque se a gente fixar os nossos olhos nas dores, nas dificuldades, na escassez, no problema, a gente vai morrer antes da hora. A gente vai se afundar numa depressão. Então Paulo fala: gente, olha, o sofrimento que vocês estão vivendo agora, persevera. Olha, porque ele não pode ser comparado com aquilo que vai ser revelado. Então a nossa expectativa,
O motivo da nossa vida, o que me move, deve ser alcançar isso. As coisas do alto, aquilo que o Paulo não pode descrever. Mas essa promessa, para quem que é? Para mim e para você. Essa promessa, e é importante fazer essa ressalva, porque essa esperança são para os salvos em Jesus. O mundo não tem essa esperança. Por isso que eles estão aflitos, depositando toda a esperança na vacina, eles brigam. Esses dias uma pessoa amiga, que não tem Jesus, ficou bravo, porque eu tenho comorbidade, eu tomei vacina antes. Então ficou bravo, por quê? Porque a esperança dele está na vacina, a minha esperança não está na vacina. Eu tomei porque está disponível para mim, mas a minha esperança não está. Se eu não tomasse, a minha esperança continuava no Senhor, porque os meus dias foram contados para o Senhor. E se o Senhor quiser que daqui a pouco eu vá, eu vou. Mas eu sei para onde eu vou, que a minha esperança não está aqui. As minhas raízes não estão sendo fincadas aqui. A minha esperança está lá, naquilo que nós cantamos, onde não haverá mais dor e nem choro, onde vai ser a glória, onde eu vou ver Deus face a face. É para lá que eu estou caminhando. Então, nós não podemos fincar, e essa esperança é para nós. E nós temos que ser o portador da esperança. Então, a partir de hoje, nós vamos alcançar as pessoas e falar: amado, esquece essa terra, olha para Jesus. Nós precisamos evangelizar as pessoas e alcançar as pessoas com esta promessa. Falar: amigos, vocês querem uma casa boa aqui? Vocês querem um carro bom? É bom, é bacana, a gente trabalha para isso. Mas olha, isso aqui vai ficar, isso aqui vai acabar. E você precisa receber o Senhor Jesus, porque essa promessa da glória é para os salvos, é para aqueles que estão em Jesus. Então vamos fazer uma ressalva e falar um pouquinho acerca da salvação. Tá? E é só uma introdução. Por que eu preciso ser salvo? Alguém já se perguntou, mas por que eu preciso ser salvo? Eu, pelo menos, já me fiz essa pergunta, principalmente no começo da minha conversão. Né? E a Bíblia fala em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, desde Adão, o pecado entrou na humanidade e trouxe separação. Adão e Eva tinham um lugar onde não tinha morte, nem choro, nem tristeza, nem dor, onde eles tinham a possibilidade de governar, onde eles tinham a possibilidade de estar com Deus na viração do dia, mas eles pecaram. Então, pelo pecado de Adão e Eva, veio o pecado para toda a humanidade. E nós automaticamente fomos separados da presença de Deus. Então, por isso que nós precisamos ser salvos, porque nós precisamos da vida eterna, e não da morte que foi nos designada por conta do pecado. Então todo aquele que quer viver essa verdade gloriosa, precisa ser salvo, porque por um homem entrou o pecado, Adão, mas por Jesus, o homem de Deus perfeito, entrou a salvação. Então nós precisamos ser salvos, e essa decisão é feita aqui, é feita hoje. Ninguém pode esperar o dia de amanhã para fazer uma decisão pela salvação, porque pode não dar tempo. E não existe lacuna, ou é céu ou é inferno, ou é vida eterna ou é morte eterna. Não tem meio termo, não tem parada, não tem reencarnação, não tem nada disso para você ser melhor. Não, é decisão, é aqui. Eu decido viver as verdades gloriosas de Deus, por isso eu decido por Jesus, eu decido que eu quero ser salvo. É aqui, irmãos, é uma decisão, ainda mais num tempo de pandemia que ninguém pode protelar. Se protelar, está colocando a vida eterna em risco, amém? Então uma pergunta que às vezes também é feita: como ser salvo? Né? Tá bom, já entendi que eu preciso ser salvo, mas como ser salvo? Paulo, em Atos 16... ele chega e responde essa pergunta para o carcereiro. O carcereiro ficou desesperado, porque houve um terremoto, Paulo e Silas estavam presos, né, por confessarem e pregarem a Jesus, estavam presos, mas um terremoto veio por conta das orações dos santos, né, a prisão se abriu, mas Paulo e Silas ficou paradinho lá no lugar. E o carcereiro, morrendo de medo que eles tivessem fugido, falou: meu Deus, se eles fugirem eu vou morrer, então eu vou me matar. Paulo falou: não, eu estou aqui. Eu estou aqui, não precisa se matar, nós não fugimos. As prisões foram abertas, mas Paulo tinha no coração que ele já era livre. Então não era uma prisão física que prendia Paulo e Silas de adorar.
Então muitas vezes nós estamos reclusos em algum lugar, algumas pessoas estão reclusas nas suas casas, mas em Jesus nós somos livres. E foi essa liberdade que o carcereiro reconheceu e falou assim, tá, mas então o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo fala, crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Acho que o carcereiro pensou e falou, só isso? Mas é tão simples assim, é crer, é simples. E por ser simples, nosso tempo, essa graça da salvação, esse presente concedido por Deus, tem sido barateado. As pessoas têm negociado a salvação. As pessoas têm inventado fórmulas mirabolantes para serem salvos, para serem aceitos, mas não precisa. Em Marcos 16 fala que quem crer for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer já está condenado. Então é crer, irmãos. A Bíblia fala em Efésios 2:9 que pela graça nós somos salvos. Isso é dom de Deus, não tem nada que eu ou você possamos fazer para ser mais salvo ou menos salvo. É simplesmente eu reconhecer que Jesus morreu por mim, Jesus morreu para perdão dos meus pecados, e ressuscitou e foi preparar um lugar. É eu falar, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Mas não é qualquer acreditar em Jesus, porque acreditar em Jesus, se você sair na rua e perguntar, qualquer um acredita. Os espíritas acreditam, outras religiões podem até professar Jesus, falando, eu creio. Mas da forma como a Bíblia nos apresenta, são poucas as pessoas. Porque nós precisamos entender no nosso espírito que o crer implica em obedecer a Jesus. Implica em confiar plenamente na sua obra. Implica em crer, e não só no intelecto, mas no espírito, que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, que aquela dívida impagável, Ele foi lá e falou, está quitado, está pago, ninguém precisa fazer nada, os seus pecados eu tomei para mim, e depositei na cruz, então você é livre para viver uma vida livre em mim, porque só há liberdade real em Jesus. Em Jesus, é esse nível de crer que nós precisamos. Implica em viver uma vida de renúncia em tudo. Às vezes nós deixaremos de ser quem nós somos para seguir a Jesus. Assim foi com Pedro. Olha, você até aqui pescou peixe, mas você vai ser pescador de homens. Porque eu tenho para você, você não pode nem imaginar. Vai ter uns percalços no caminho, vai ter um sofrimento, olha, mas daqui um pouco... A uma pregação, você cheio do Espírito, você vai arrebanhar multidões, porque você vai pescar homens para salvação. Então ser salvo, gente, é simples, é crer que Jesus pagou um preço que eu jamais poderia pagar. Os espíritas falam muito, olha, eu não fui bom nessa vida, então eu vou na outra vida, vou ser melhor. Aí chega e é péssimo, né? Mas não tem. A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Então, gente, é crer, é receber e viver a vida que Jesus propôs na palavra dele. É isso que nós temos que fazer para ser salvo. Qualquer coisa fora disso é graça barata. É graça que não salva. É uma graça que inclui quem não deve ser incluído. Porque não é porque é um dom, não é porque é um presente, não é porque nos foi concedido que nós podemos levar a nossa vida de qualquer jeito. E aqui é um outro ponto. Paulo fala, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Está lá em Filipenses 2:12 na parte B. Ou seja, tem algumas versões que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Porque muitos acreditam que receberam Jesus no apelo e falou, está tudo certo. Eu não preciso mais fazer nada, porque não é por obras. Então eu posso continuar vivendo a vida como eu quero, porque eu já estou garantido. Engano. Até mesmo porque aquele que foi salvo tem prazer em agradar ao Senhor. Tem prazer em viver conforme nos orienta as Sagradas Escrituras. Não sem pecado, porque somos pecadores. O próprio Paulo fala, olha, eu sou o maior dos pecadores. Mas ele entendia a graça. O segredo da vida cristã não nunca se sujar, mas é sempre se lavar. Então o salvo, ele não vai viver sujo. O salvo, ele pode até se sujar em algum momento. Olha, escorreguei aqui na lama, vacilei.
mas ele sempre vai buscar as águas do Espírito para ser lavado, amém? Então a salvação é um segundo nascimento, e não é uma decisão de um dia apenas. A decisão é o ponto de partida para uma nova maneira de viver. E eu achei um texto aqui bem interessante, está lá em Tito 2,11, e se vocês quiserem abrir, é uma leitura que, aliás, toda a Bíblia vale a pena, mas para hoje, é uma leitura que vai resumir o que é a salvação, amém? Está em Tito 2,11. Amém? Fala assim: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém? Amém? Ah, pensei que não tinha mais ninguém aqui. Então, gente, esse é o resumo. O Senhor Jesus se entregou por nós, entregou por mim e por você, não porque eu viva mais aquela vida perdida, profana e imoral que eu vivia, mas caminhar em retidão, uma vida prudente, uma vida correta e dedicada a Deus, porque o salvo, ele tem prazer em se dedicar a Deus. Aquele que é salvo mesmo, que foi impactado, que recebeu o Senhor Jesus, o Espírito Santo ferve dele de um modo que o muito para ele ainda é pouco. Que ele lê a Bíblia e quer ler mais, ele ora, ele quer orar mais, ele quer estar na igreja, ele quer estar mais. Nós temos perdido isso, porque muitos têm pregado uma graça barata. Uma graça que é assim: ai, Deus é amor, você acha que ele vai mandar para o inferno? Deus é tanto amor que sim, ele vai mandar para o inferno. Mas ele não vai mandar para o inferno sem aviso. Ele está chamando, ele está convidando, ele está com um megafone enorme gritando: venha, venha, eu enviei meu filho, eu já fiz, e todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Amém? E como vivem os salvos então? Né? Que eu falei que vivem com uma vida correta diante de Deus. Está lá em Atos 2, 42, 47. Se você quiser abrir também para acompanhar a leitura. Que falam que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num lugar só e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, os salvos, eles vivem dessa forma. Eles têm prazer na palavra. A palavra faz parte do dia deles, seja 10 minutos, seja 5 minutos, seja 1 hora, seja o dia inteiro. A palavra faz parte do dia dele. Comunhão. Tem prazer em compartilhar a vida da igreja, a vida com os irmãos. Oração, tem uma vida dedicada de oração, tem prazer em falar com o Pai. Tem temor, é o que essa geração tem perdido. E o temor, ele fala de obediência e reverência. Unidade, é aqueles que buscam se relacionar em unidade, não com partidarismo, não com faccionismo, não dividindo o corpo, não se dando a fofoca, não destruindo relacionamentos, mas o salvo tem prazer na unidade, o salvo tem prazer em ligar e não separar, é assim que vive um salvo. A perseverança está na luta, está na prova, mas está dando glória a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso, o salvo tem isso dentro dele, porque ele sabe que tem uma glória maior esperando. Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Tem simplicidade de coração, ele não se põe. Olha, eu sou salvo e vocês são perdidos. Olha, eu sou salvo e vocês, pobres, pecadores. Não, ele é simples de coração. Ele reconhece que ele foi perdoado. Ele ousa dizer até como Paulo: eu sou o maior dos pecadores.
mas sinceramente, não para, fazer cara de piedade, como a Bíblia fala que nos últimos dias, muitos terão cara de piedade, mas não serão piedosos. Louvando a Deus, não é só na plataforma, mas é louvar a Deus, e a maneira como louvamos a Deus é gratidão. Se eu sou grato pelo pouco, eu agradeço a Deus e louvo a Deus dessa forma. Mas se eu tenho muito, eu louvo a Deus da mesma forma. Mas Deus é digno de todo louvor, porque Ele nos deu o perdão, Ele nos deu a salvação. Então se Deus não me der mais nada, eu já estou no lucro. Porque o que é mais importante, Ele já me deu, mas Deus não tem deixado faltar nada. Então eu tenho todos os motivos para louvar o Senhor, e o salvo vive dessa forma. E ganhando a simpatia de todos. Claro, a Bíblia tem uma promessa que nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, mas quando estamos reluzindo a Jesus, ninguém pode esconder uma candeia. As pessoas vão falar, tem coisa diferente. Essa pessoa é diferente. Nossa, essa pessoa está passando uma prova no trabalho, mas não grita, não xinga, não esbraveja. Então, olha, essa pessoa aí é no mínimo um ET, Brincadeira, gente, ET não existe. Ou existe, não sei. Mas é uma pessoa que atrai a simpatia, não porque ela é boa, mas porque o Espírito Santo se move dentro dela. E as pessoas veem a luz que brilha a partir da vida dela. Então os salvos vivem dessa maneira. Os salvos também vivem uma vida no Espírito. Está lá em Gálatas 5, do 16 ao 25, e eu vou ler rapidinho, tá? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Se o Espírito é de Deus, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas e ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então esse texto de Gálatas, ele fala da vida no Espírito. Ele faz um contraponto daquilo que a carne é, daquilo que nós não devemos fazer e não devemos viver, contra aquilo que o Espírito quer produzir em nós. E nós, como fomos salvos, nós recebemos a Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, que nos capacita dia após dia a viver como salvo. Nos capacita a viver em amor, em alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ah, mas Juliana, às vezes eu tenho raiva, acessos insanos de raiva, então eu vou para o inferno? Não, apenas você não mortificou a sua carne. Se você recebeu Jesus, você precisa dar lugar dessa raiva para o domínio próprio, para a mansidão. Você precisa sujeitar a sua carne ao governo do Espírito. Porque a Bíblia não nos garante que a gente não vai errar, mas ela nos dá a garantia que se a gente consertar, nós continuamos na bênção. Então as dificuldades elas virão, mas nós temos que ser rápidos a viver uma vida no Espírito. Dessa forma os salvos vivem. Então o salvo, ele vive uma vida santa. Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele fala que a santidade é o lado visível da salvação. Então a gente pode saber quem é santo, quem é salvo e quem não é. Ai, ninguém pode falar que esse é salvo, não é. Realmente, eu só posso dar conta da minha vida. Mas pelo fruto nós seremos conhecidos. E que tipo de fruto eu produzo? Frutos de paz, de justiça ou obras da carne? Então a santidade, ela se revela de forma visível.
Porque aquele que é santo e salvo, aquele que é salvo, melhor dizendo, ele procura se santificar a cada dia. Ele não tem prazer na impureza. Ele não tem prazer na sujeira. E quando ele erra, e quando ele peca, o Espírito Santo gera um incômodo tamanho nele, que rapidamente ele vai para o quarto e conserta. Então é isso que Deus espera de nós. A Bíblia fala em Hebreus 12, 14, para nós nos esforçarmos para viver em paz com todos. Esforcem-se e para serem santos. Então aqui fala de 2 esforços. Para manter a paz com todos, porque é difícil manter a paz com todos, e isso pode tirar a gente da bênção e mandar a gente lá de volta para a obra da carne, porque não é fácil, né? Cada um tem uma luta, e às vezes a minha luta dá choque na luta do outro, e a gente se pega, né? Mas eu preciso me esforçar, eu preciso fazer algo a mais para viver em paz com todos, e por meio de Jesus é possível, e sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Efésios 5:3, fala que entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então aqui, o autor de Efésios fala, nem menção, ou seja, vocês não podem permitir nem que se fale, nem que se comente, nem que se cogite moralidade sexual e impureza. Então não é para fazer nem menção. Afasta essas coisas da sua vida, porque elas não são próprias dos santos. Amém? Meu Deus, não tem mais ninguém na igreja. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E para onde vai um salvo? Né? Essa parte agora que o Senhor ministrou ao meu coração lá atrás, e eu falei, Deus, eu quero ter oportunidade. Eu não sou uma pessoa que sonha muito em viajar, não sou uma pessoa que planeja muitas viagens, né? Não é um valor para mim, então, não é falar, esse dia conversando com a Camila, né? Camila, fui aqui, eu falei, meu Deus, mas quantas vidas você teve? Já foi para cá, foi para cá, foi para cá? E eu fui viajar para o Paraná, onde eu tenho família, para Praia Grande, para Bauru, então, mas eu nunca fiz grandes viagens, porque nunca foi um valor meu, um valor para mim. Mas nos últimos tempos surgiu um desejo em mim, e eu não sei se é de Deus ou da minha carne mesmo, de conhecer as cataratas, né? Ir para Foz, porque eu falei, deve ser um lugar maravilhoso, grandioso, né? Tipo, toda a criação, ela manifesta a glória de Deus, mas eu acho que tem alguns cantinhos que Deus falou, olha, eu vou deixar um pedacinho do paraíso aqui, eu vou deixar um pedacinho do paraíso aqui, um aqui, para vocês terem algumas gotas daquilo que eu estou preparando para vocês lá. E então eu tenho sentido esse desejo, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Mas eu falei, gente, se as cataratas são maravilhosas, se Maragogi, e eu, em nome de Jesus, se eu me casar, vou passar minha lua de mel lá. Eu posso ouvir um amém, né? Maragogi, e tem fora também Cancún. Então, o que eu gosto são belezas naturais. Claro, a arquitetura é muito bonita, Dubai é muito bonito, mas foi a mão do homem, capacitado por Deus, mas foi a mão do homem. Mas o que queima o meu coração são as maravilhas que Deus fez. E aí, meditando nisso, eu fui ler o livro de Apocalipse, né? Mais especificamente o capítulo 21 e 22, e eu fiquei, gente, mas assim, realmente, nada se compara. E sempre que eu escuto esse louvor, e eu pedi, né, e o ministério graciosamente se dispôs a cantar, porque sempre que eu ouço essa música, parece que eu sou transportada para aquele lugar. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que glória que nos é reservada. E tantos de nós vivemos presos aqui nessa terra. Vivemos enraizados aqui, planejando aqui, morrendo de trabalhar, tendo burnout, tendo depressão, tendo ansiedade crônica, tendo tudo porque está trabalhando com afinco para cá. Entende? Eu não falo que não tenhamos que trabalhar, porque o trabalho é de Deus. Você pode não gostar, mas o trabalho é de Deus, né? Desde o Éden, Deus preparou o trabalho para nós. Mas o que Deus nos reserva para lá, e às vezes a gente perde tempo de desfrutar da presença de Deus, porque a gente está morrendo de trabalhar, morrendo de estudar, morrendo de ativismo, e não para contemplar pela palavra aquilo que Deus prometeu que vai fazer. E eu falo, olha, eu vejo poucas, eu mesmo nunca vi ninguém pregando sobre o céu, só na internet, mas por onde eu passei eu nunca vi. E eu não estou fazendo uma crítica, porque nós entendemos que quem sobe aqui tem uma direção de Deus.
né? Isso é o que nós entendemos, mas nós precisamos falar sobre o céu. E não é só na plataforma. Cada um de nós, precisamos aprender e falar sobre o céu para os da nossa família, para os do nosso trabalho, para os da nossa faculdade, para os amigos, para todas as pessoas que cruzarem a nossa vida, porque nós precisamos gerar o desejo do céu nas pessoas. Mas como nós vamos gerar esse desejo se nem nós temos esse desejo? Não estou falando que aqui que nós temos que desejar morrer, não é nada disso, gente, mas nós temos que ansiar por aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Nós temos que ansiar a eternidade, porque lá em Eclesiastes fala que Deus já colocou a eternidade no coração do homem. Então nós temos que ansiar por aquilo que já está dentro de nós. Nós somos criados para ser eternos, mas para viver eternamente, não morrer eternamente. O pecado veio e deu uma rasteira, mas Jesus pagou o preço e Jesus nos reconciliou com o Pai e foi preparar essa morada lá. Então, a nossa cultura, ela vai inculcando nas pessoas, olha, você tem que crescer aqui, você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa ser, você precisa fazer com isso. A nossa mente, o nosso coração fica tão distante da glória que há de ser revelado e nos entregue daqui um pouco de tempo. E em nome de Jesus eu espero. Amém? Amém? Nós precisamos ansiar e estar preparados para o céu. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E aquele que é santo tem certeza, mas na dúvida, confessa Jesus de novo. Pede para Jesus lançar luz nas suas trevas. Deus, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que o salmista falava. Então sonda, Deus, olha, eu ouvi essa palavra, eu ouvi que eu tenho que ser salvo, eu ouvi que como eu posso ser salvo, eu ouvi como vive o salvo, e eu vou ouvir agora para onde eu vou se salvo. Mas Deus, eu não consigo ver nada disso. Isso para mim é tudo uma grande loucura. Eu não entendo nada que essa menina está falando, e eu acho que ela está falando um monte de besteira. Peça para o Senhor te revelar. Peça para o Senhor te revelar as Escrituras. Peça para o Senhor te revelar as verdades gloriosas. Porque os nossos olhos precisam ser abertos. Eu não vou dizer que Jesus vai voltar agora, mas tem muitos sinais acontecendo e pode ser a qualquer momento. Existem muitas linhas de pensamento. Aqui mesmo cada um pode acreditar numa coisa, no pré, no pós, no meio, no nunca. Tem gente também que acha que demorou tanto. Desde, sei lá, de Paulo fica falando lá, desde Romanos, desde Atos, está falando que Jesus vai voltar. No Velho Testamento já falava, lá em Isaías, da glória que viria, do Salvador. Mas até agora ele só veio e não deu as caras mais. Né? Então pode ser que tem muita gente que nem acredita, mas Jesus vai voltar. Mas ele vai, porque a Bíblia fala. E a promessa de Deus parece demorada, mas ela não atrasa. Então, no tempo oportuno, Jesus vai voltar. E que nós sejamos encontrados prontos, salvos, limpos e ansiando pelo céu. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,11, né, e é um alerta importante para a gente, que fala, queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Então, nós somos estrangeiros. Nós temos que viver, desfrutar daquilo que Deus nos abençoa e nos proporciona, mas lembrando que a gente é só estrangeiro. As nossas malas têm que sempre estar pronta para a pátria celestial, para a glória do céu que o Senhor já preparou para nós. Nós não podemos tirar os olhos do futuro glorioso que nos espera e que não se compara com nada bom que nós tenhamos vivido aqui. Não se compara. Você pode pensar agora na coisa mais maravilhosa que você viveu na vida, mas a Bíblia garante que não se compara. E ela também supera tudo de ruim que você possa ter vivido. Tudo. Se você quiser pensar aqui na pior coisa que você viveu, você pode colocar esse pensamento na ótica do céu, porque não se compara. É como uma formiga no tamanho de um elefante. É como talvez, eu não sei mensurar a estatura, é como Davi e Golias, né? Proporcionalmente falando. É muito pequeno perto da grandeza. Não que Golias seja grande, mas é só proporção de tamanho. Amém? Então vamos para a gloriosa realidade do céu. Vou pedir para você abrir em Apocalipse 21. Eu vou fazer a leitura. Eu peço que vocês acompanhem. Depois a gente vai falar de alguns versículos. Eu sei que o tempo já está um pouquinho avançado, mas, como diz uma amiga, vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Né? Então vamos abrir. E eu vou ler
aqui para a gente entender. Apocalipse 21. Muita gente tem medo, né, do Apocalipse. Mas lá também está a revelação da nossa esperança. Apocalipse 21. Peraí. 21. Peraí que a tecnologia, ela meio... A partir do verso 1. Que fala assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existiam. Então, de acordo com a promessa de Isaías 65:17, o profeta já profetizou a respeito do novo céu e da nova terra. Deus prometeu um novo céu, uma nova terra, uma espécie de um novo paraíso, onde não haverá lembrança, e fala em Isaías, das coisas passadas. Não vai ter memória de dor, morte e sofrimento. Não nos lembraremos mais dos perrengues, não nos lembraremos mais da escassez, não nos lembraremos dos que morreram, não nos lembraremos das dores que sentimos, das ausências, das carências, das faltas, porque é novo. Porque tudo se fez novo, é um novo céu, é uma nova terra, uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova realidade. Eu vou falar de novo. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, sem memória de dor, morte, sofrimento. É nova todas as coisas. Melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele continua e fala: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Sinceramente, uma noiva é feia? Por mais simples que ela esteja, existe uma beleza em volta da noiva, que é algo de Deus, não é algo de Deus? E o mundo tem distorcido, né? Mas isso é pauta para um outro dia, não é pauta para hoje. Mas olha a comparação que faz, olha a cidade que está descendo, e aqui ele faz um paralelo também com a igreja, e esse capítulo a gente vai ver que, horas ele fala do local, horas ele fala de nós, os remidos, os salvos em Jesus, e aqui ele está falando de nós, da igreja. A igreja é a nova Jerusalém, a igreja vai ser ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, preparada como noiva, e aqui vai prefigurar a união entre Deus e o povo. Então Deus preparou novos céus, novas terras, e nós chegaremos lá, no lugar glorioso, santos, irrepreensíveis, imaculado, sem mancha, sem marca, não lembrando mais de dor, não lembrando mais de sofrimento, não tendo mais medo, não tendo mais pânico, não tendo mais depressão, não tendo escassez financeira, porque tudo já se passou, e agora nós podemos estar unidos com o noivo, a noiva e o noivo. Gente, eu não sei para você, mas isso para mim é glorioso. Isso para mim é de uma esperança tamanha que eu falo: Jesus, pode ser hoje, pode ser agora. Em Apocalipse 21:3 fala: ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Gente, nós estamos aqui numa casa de oração. Nós estamos aqui reunidos para adorar o Deus, mas isso aqui não vai existir mais. O próprio Deus será o tabernáculo, o lugar da adoração. E nós estaremos com Ele. Deus constituiu a cada um de nós como rei e sacerdote. E nós passamos a ter o direito de viver na sua presença. Porque Deus fez. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito para permitir que vivamos toda essa glória que há de ser revelada. Em Apocalipse 21:4, que fala que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Todos os males que são decorrentes do mundo caído, do pecado, da imoralidade, não vai ter mais, porque Deus enxugou, acabou. Eu anseio por esse dia.
Não são poucas as vezes que eu lembro e leio esse texto e falo, Deus, obrigado, porque vai chegar o tempo que eu não vou chorar mais a morte dos meus queridos, dos meus amigos, não vou chorar mais a dor da minha família, porque o Senhor vai enxugar, acabou tudo. É uma realidade muito gloriosa e a nossa mente muitas vezes não alcança e não vai alcançar. Paulo falou lá, olha, gente, eu não sei falar para vocês, nem posso falar. Mas olha, são coisas maravilhosas para serem descritas. Apocalipse 21:6, vou mandar um pouquinho e disse, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. É gratuito. Hoje a gente paga uma nota para ter uma água meia boca. Mas lá vai ser gratuito, abundante. Irmãos, se tu não gosta de beber água, começa a treinar. Porque lá vai ser abundante, vai ser água para tudo quanto é lado. Água cristalina, água pura, água que dá vida. Vai jorrar, a Bíblia fala, e a gente vai ver daqui a pouco, mas ela vai jorrar direto do trono. Aquela coisa, as cataratas é nada. É nada, porque lá eu não sei se tem alguma contaminação nas cataratas, porque a natureza já foi tão modificada, mas a água que vai jorrar do trono, ela é límpida, ela é pura, não tem cloro. Beberemos direto da fonte, não tem intermediário, não tem mais nada, é nós e Deus e nós, e acabou. Apocalipse 21:8, o 8 e o 27, ele fala a mesma coisa, não haverá mais pecado, nem coisa contaminada. Então não terão acesso nem espaço aos que praticam e continuaram a praticar o que é mal. Veja que ele fala que aqueles que continuaram a praticar. Se você praticou e abandonou, irmão, glória a Deus. Você é uma nova criatura em Cristo, mas se você ainda pratica, arrependa-se hoje. Arrependa-se agora, porque essa promessa é para os salvos. Essa promessa é para aquela noiva que é limpa, purificada e foi ataviada e adornada para o noivo. Então aqueles que são abomináveis, aqueles assassinos, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, e tem outra lista que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, que também fala que os imorais, os idólatras de novo, os adúlteros, os homossexuais, passivos ou ativos, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros, não herdarão o reino. Então aqueles que vivem nessa prática não desfrutarão disso que Apocalipse fala. Mas só não desfrutarão se não quiserem, porque hoje pode abandonar. Deus não odeia o homossexual, Deus não odeia o adúltero, Deus não odeia o cachaceiro, mas Ele abomina o pecado de cada um deles. E há uma confusão da graça. Ai, Deus me ama como eu sou. Não, Deus proveu Jesus para você deixar de ser como você é. Então, remove esse engano. Os salvos têm uma vida santa, os salvos querem viver uma santidade. Então nós não fazemos caça às bruxas, caça aos homossexuais, não. A nossa mensagem tem que ser, irmão, tem uma esperança gloriosa. Mas olha, essa prática aqui te deixa de fora. Mas você pode abandonar, e eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te fortalecer. Eu estou aqui para orar com você, porque eu quero você junto comigo lá. Eu quero você bebendo da água da fonte da vida. É isso. Nós precisamos gerar esperança nas pessoas, pregando a verdade, sem passar a mão no pecado de ninguém. Apocalipse 21, do 9 ao 11. Vamos caminhando, que a hora está avançando. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças, com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: venham comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui de novo, ele faz relação da cidade santa e a noiva do Cordeiro. Ele me levou no Espírito até um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Então a noiva, que é a igreja, somos nós, os santos, mais uma vez é retratada descendo do céu, da parte de Deus, purificada e adornada, e de tão purificada, reluz com uma glória semelhante ao do próprio Criador. Veja isso, Deus quer nos purificar tamanha, que quando chegarmos lá, a nossa glória,
ela será semelhante à glória do Criador. Ela será semelhante à glória do Criador. Bom, E seu brilho resplandece como de uma pedra preciosíssima. O texto fala numa pedra de jaspe, mas talvez seja semelhante a um diamante ou algo bem raro, bem de valor e bem limpo. Então o povo que é santificado, ele compartilha da glória do próprio Criador. Apocalipse 21, do 12 ao 18, fala: o muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha um formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Gente, vocês conseguem imaginar a grandiosidade dessa cidade? Ele fala numa alta muralha com uma espessura que não somos nem capazes, talvez, de medir com os instrumentos que a gente tem, ou os técnicos até conseguem, mas na minha mente ela foge. 12 portas com 12 anjos, onde tinha a inscrição sobre cada porta dos nomes das tribos dos filhos de Israel. E na muralha, 12 fundamentos. E aqui é muito precioso, porque o fundamento, ele fala da base, do alicerce, com o nome dos apóstolos, aqueles que foram da igreja primitiva, que deixaram os fundamentos da cidade. O anjo media com uma vara de ouro. Gente, lá tudo é ouro. Até a vara do anjo é ouro. Gente, vocês estão dormindo. Eu acho que vocês estão ouvindo, sei lá, Faustão. Não é possível. Até a vara do anjo de medir era de ouro. A estrutura da muralha é de jaspe. A cidade, ela é de um ouro puro, semelhante a um vidro claríssimo. O Edson, que trabalha com vidro, ele sabe que o vidro é claro, né, Edson? Gente, mas lá é límpido, é claríssimo. Não tem uma mancha, não precisa ser passado nenhum produto, porque ele é branco, ele é transparente e vai continuar. Então é dado uma ênfase nessa construção, dando a ideia do completo, do belo, do simétrico perfeito. Um tamanho impressionante e que aponta para a obra de Deus como edificador do seu povo e construtor da igreja glorificada. Então esse escrito, ele vai se misturando e vai falando daquilo que Deus fez em nós, mas também daquilo que Deus está preparando para nós, nessa glória que há de ser revelada. O ouro e o vidro, ele aponta para uma preciosidade, uma beleza perpétua e cristalina da igreja na presença de Cristo. É interessante que à medida que a gente vai lendo o texto, nós vamos vendo que ao mesmo tempo fala da igreja, mas também fala do lugar. Fala da igreja e fala do lugar. Se a gente se espanta, do lado bom, pelas coisas que Deus faz aqui, muito mais será lá. Apocalipse 21, do 19 ao 20... E aqui a minha mente, aqui começou a dar bug, gente. A hora que eu comecei, eu falei, não consigo mais imaginar. Deus, eu preciso que o Senhor me revele, porque eu não consigo mais imaginar. Que fala que os fundamentos da cidade, ou seja, a base, aquilo que dá sustentação, é feito de todas as espécies de pedra preciosa. Então dá lugar à imaginação. E imagina todas as pedras preciosas que você conhece, que não conhece, que imagina. Mas dá lugar forte, igreja. Porque era feito de safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto, ametista. Alguém tem dúvida que Deus preparou o melhor? Deus poderia ter colocado cimento, tijolo, não. São as pedras mais preciosas que Ele colocou como fundamento. Para dar sustentação àquilo que vai ser novo e àquilo que vai ser eterno. Ninguém mais vai morar em puxadinho, gente. Jesus já está preparando uma morada lá e olha, eu vou ter uma mansão um dia.
E glória a Deus por isso, né? Agora aqui eu não consigo mais descrever, porque em Apocalipse 21 fala que as portas são de pérolas. A praça de ouro puro como um vidro transparente. Eu não sei descrever. Todo mundo aqui já viu uma pérola verdadeira, ela tem um branco tão diferenciado, que não é um branco, né? Isso aqui não é branco perto, né? Mas é um branco que não se pode descrever. Então você imagina, às vezes a gente vai comprar aquelas portas, eu estava vendo o preço de porta, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Uma portinha furreca dessa, mequetrefe, né? Uma portinha sem graça, tudo isso. Imagina a porta daquelas casas que são enormes, eu falei, sangue de Jesus. Mas aqui vai ter porta que é de pérola, gente. Uma praça aqui no bairro, tem tanta praça, né? E a gente acha as praças lindas, lugares agradáveis para sentar, às vezes uma tarde, fazer uma devocional, bater um papo, correr com a criançada, mas a praça vai ser de ouro puro com vidro transparente. Imaginem se puder. Apocalipse 22 fala que o santuário é o Senhor. Então na nova terra, todo lugar será de plena comunhão entre Deus e os remidos. Não vai ter mais separação. É o tempo todo, gente. Apocalipse 23 fala que não precisa nem de sol nem de lua para dar claridade, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a glória de Deus manifesta, iluminará todas as coisas. Ninguém vai apagar Enel. Glória a Deus. Aquela conta altíssima. Não haverá necessidade de luz e nem de calor para irradiar, porque a presença de Deus vai prover todas as coisas, das quais teremos necessidade, se é que teremos alguma necessidade, porque já estaremos providos no nosso corpo glorificado. Apocalipse 25 fala que as portas sempre estarão abertas e não haverá noite. Então, não tem mais medo de ladrão, lá não vai ter empresa de segurança, não vai ter arame farpado, não vai ter trave, não vai ter nada, porque não precisa. Não tem mais porta, não tem mais noite, é dia. Nós viveremos eternamente na cidade santa, iluminada pela glória do Criador. Apocalipse 27, morará nela somente os que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, o tempo é hoje, a hora é agora. Só vai entrar nessa cidade gloriosa aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. E eu comecei falando como é possível, é simples. Eu recebo o Senhor Jesus como Salvador da minha alma, como meu Senhor para todo sempre, é isso. E viver essa verdade. O nosso passaporte é aqui. Não adianta você querer chegar lá e dar um jeitinho, falar, eu quero entrar, não vai ter jeitinho, e glória a Deus por isso. Né? Não vai ter suborno, caixinha, cafezinho, não vai ter mais nada disso, porque o que era velho já acabou. Caminhando para o final, em Apocalipse 22:1, fala que o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai direto do trono de Deus. É o rio de graça, gente. É o rio de graça que procede do trono de Deus e do Cordeiro e vai fluir abundantemente por toda a eternidade. Nunca terá racionamento, nunca terá. Apocalipse 22:2 fala que no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estará a árvore da vida. Aquela árvore que depois do pecado, Adão e Eva ficou impedido pelo anjo de acessar, porque eles tinham um acesso abundante à árvore da vida, mas eles preferiram a árvore proibida, que era a árvore do conhecimento. Então, quando eles preferiram e desobedeceram a Deus, eles perderam a árvore da vida. O anjo com a espada ficou lá, aqui vocês não tocam mais. Mas os remidos, os salvos, eles terão acesso novamente à árvore. E essa árvore produz 12 frutos, um por mês, e ela é suficiente para alimento. E talvez vai ter gosto de pizza, não, coca não entra no céu também, não. Gente, coca não é de Deus. Pizza talvez, né? Mas coca não. Então ela vai produzir um alimento que vai nos saciar, que não precisaremos de mais nada. E as folhas das árvores serão cura para os povos. Então nós exportaremos, porque nós estaremos reinando com Cristo. Então nós exportaremos cura, porque o próprio Deus estará lá e o próprio Deus é a nossa cura. Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição, é um lugar eternamente abençoado e próspero.
eternamente abençoado e próspero. Não tem mais maldição, coisa incompleta, coisa deformada, injustiça, iniquidade, não tem mais, é só vitória, é só glória. 22:4, Apocalipse fala que contemplarão a sua face. Lá em 1 Coríntios fala que hoje a gente vê embaçado, como num espelho. A gente não vê perfeitamente, mas lá nós o veremos face a face. Estaremos face a face com o nosso Criador. Eu não sei você, mas eu anseio para estar face a face com aquela glória, sem precisar inclusive se cobrir como Moisés fez. Porque estaremos santificados e purificados, lavados. Apocalipse 22:5, não haverá mais noite, nem precisam de luz, de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, sobre nós, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:6 fala que essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Amado, se você tem dificuldade de crer, hoje é o dia de pedir para o Senhor abrir completamente o seu entendimento e você receber toda a revelação que o Senhor tem para este tempo. Apocalipse 22:7, eu amei a hora que eu li isso, que fala, eu, Jesus, venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Apocalipse 22:12, ele fala de novo, escutem, eu venho logo. Eu vou trazer comigo as minhas recompensas, para dar a cada um conforme o seu proceder. Nós teremos galardão, porque a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa com coroa e glória aqueles que o buscam. Apocalipse 22:14 fala que felizes os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelas portas. E Apocalipse 22:20 fala, vem Senhor Jesus, Maranata. Esse deve ser o nosso desejo todos os dias, Maranata, vem Jesus, vem. Quando eu acordar eu falo, vem Jesus. Quando eu for dormir eu falo, vem Jesus. Mas para termos essa convicção, a gente precisa estar com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Porque como a gente viu lá, não vai entrar coisa impura, maldita, corrupta, iníqua. Mas só aqueles que estiverem sido lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós já falamos como eu faço isso. Jesus, eu te recebo. Venha perdoar os meus pecados, venha me purificar de todo o mal, de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda sujeira, de tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que me impede hoje de chegar nessa cidade, se hoje ela já estivesse aqui. Maranata, Maranata. Você pode ficar de pé? Para finalizar, eu vou ler um texto e eu preocupada, né, hoje, eu falava, Deus, como vai ser, né, como vai ser, porque, se for falar de libertação, eu até entendo um pouquinho, mas isso aqui para mim, embora seja glorioso, embora eu não seja uma nécia na fé, mas são revelações que não dá para ter aqui no intelecto, mas são revelações que a gente precisa ter no nosso espírito. Ao ler essas palavras, e eu recomendo que você leia, para que essa esperança gloriosa inunde o seu coração. Nós precisamos do Espírito Santo revelando. Fala, Espírito Santo, me fala como é que vai ser. Me fala como é que vai ser. Porque eu estou lendo, mas está tudo muito nebuloso para mim. É só pelo Espírito, gente. Os ateus, eles conhecem a Bíblia, alguns, né? Tem uns modinha. Mas um ateu de verdade, ele conhece a Bíblia muito provavelmente que todos nós juntos. Toda. Mas em algum momento ele se feriu na caminhada. Em algum momento ele colocou uma expectativa em Deus que Deus não prometia. E se frustrou e abandonou. Mas eles conhecem a letra, mas eles não têm o Espírito que vivifica. O Espírito que dá clareza e revela as verdades que estão ocultas no texto. Então nós precisamos ver com os olhos espirituais as coisas que são espirituais. E em 2 Pedro 3, a partir do 13, fala o seguinte: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Lembre-se de que a paciência de nosso Deus permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo
lhes escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas, como fazem também com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem essas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes cresçam na graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. Senhor, nós te exaltamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos por alguns minutos. E meditar. Foram faladas muitas coisas aqui. Foram faladas a respeito do por que eu preciso ser salvo, como eu sou salvo, como vive um salvo, né, e para onde vai um salvo. Talvez você está em ordem com tudo isso. Não tenho dúvida de nada, não tenho preocupação com nada, comigo é só vitória. Mas às vezes você está em algum estágio aí que precisa ser ajustado. Então nesta hora, peça para o Espírito Santo te ajudar a avançar. Te ajudar a avançar. Te ajudar a ter a dimensão da revelação espiritual dessa palavra. De tudo que foi lido. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. Porque você hoje entendeu o porquê que você precisa ser salvo. E que os olhos espirituais, que os seus ouvidos espirituais sejam desatados nessa hora. Para que você entenda a necessidade, porque talvez você ainda está no seu coração falando assim, ela falou besteira, não precisa de nada disso. Mas o Espírito Santo pode te revelar. Então, tenha a ousadia de falar, Espírito Santo me revela. Muito além daquilo que essa menina falou hoje na manhã. Eu quero ver. Eu quero contemplar com os meus olhos espirituais. Se você tem conserto para fazer com o Senhor, hoje é o dia. Hoje é o momento. Se você quer contemplar as maravilhas dessa gloriosa realidade que há de ser revelada, peça para Deus te mostrar. Tenha ousadia também. Porque eu acredito que como um pai às vezes planeja uma viagem com um filho, fala, olha, aqui está as fotos do lugar para qual a gente vai. Olha, está aqui, a gente vai visitar esse parque. Olha, a gente vai e começa a gerar isso no coração do filho. Dessa mesma forma, Deus deixou escritos para gerar no nosso coração. Então, se nós não temos anseio pelo céu, não é culpa de quem não pregou. A culpa é nossa, porque não fomos buscar. Porque o Senhor Jesus já escreveu tudo. A palavra está aqui. Tudo que nós precisamos saber e viver está aqui. Nós temos que ter ousadia para não viver nós mesmos. Nós temos que ter ousadia para viver a vida que o Senhor Jesus propõe na palavra. E assim, herdar essa glória que há de ser revelada. Que não chegou no nosso coração, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, mas que vai ser revelada. No tempo oportuno estaremos lá, face a face com o nosso Criador. Eu vou pedir para o louvor cantar de novo. Rio Azul? Além do Rio Azul? Tá. Desculpa se vocês tinham planejado outra coisa. Perdão. Glória a Deus. E enquanto eles entoam esse cântico, fale com Deus. Fale com Deus e gere essa expectativa nas coisas do céu. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar. E logo o louvor vai entrar. Eu coloquei eles numa saia justa. Mas glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro. Eu oro nesta manhã para aqueles que estão aqui. Para aqueles que estão assistindo em casa e que talvez assistirão essa mensagem num outro momento. Para que haja uma decisão pela salvação. Que aqueles que possam estar em dúvidas, para aqueles que possam não entender a salvação, para aqueles que acham que é muito simples ser salvo, Senhor, que os olhos espirituais deles venham se abrir nessa hora, e que eles entendam o sacrifício que Jesus fez, não foi pouca coisa, mas foi o que deu a salvação para nós. Pai, aqueles que estão desviados e afastados, aqueles que estão mornos,
que por conta de tantas lutas, Senhor, se esfriaram na caminhada, não creem mais nem que o Senhor Jesus voltará para buscá-los. Senhor, aquece o coração deles nesta hora, que eles desejem habitar esses novos céu e nova terra, Senhor, que é preparado. Se necessário for, que eles decidam isso todos os dias, até que isso seja uma verdade dentro de cada um. Senhor, oro por santidade no meio do teu corpo, Senhor. Nós temos vivido tempos, Pai, onde a verdade tem sido relativizada, onde as pessoas têm criado um evangelho para si, onde as pessoas têm criado uma igreja para si, para adaptar-se ao seu pecado, Senhor. Mas a igreja que será salva, Senhor, é a igreja limpa, santa, pura, sem marcas. Gera um desejo íntimo de santidade em cada um de nós, Senhor. Incomoda-nos, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, para não vivermos uma vida entregue ao pecado, mas uma vida de busca, de santidade. Pai, abre os nossos olhos e o nosso coração para viver a vida que o Senhor tem. Capacita-nos, ó Pai, para ansiarmos pela glória. Senhor, nós te agradecemos, pois a Tua glória nos foi revelada. O Senhor nos removeu do império das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Senhor, se existe neste lugar alguém onde a Tua graça ainda não foi revelada, que os olhos venham ser abertos para contemplar e aceitar o Teu convite para viver na graça, para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro pelos mornos, enfraquecidos, desesperançosos, que nessa manhã eles venham ter um encontro arrebatador contigo, e o coração deles venha ser avivado com a Tua presença gloriosa. Eu oro, Senhor, para aqueles que ainda não conhecem os Teus planos e os Teus propósitos, para que eles venham conhecer, para que tenham a sede de viver uma vida de santidade e de obediência a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a abandonar a descrença e as paixões mundanas, e ajuda-nos a viver uma vida prudente, correta e dedicada a Ti, que possamos nos livrar de toda maldade e nos purificar por meio do sacrifício de Jesus que foi realizado na cruz. Ajuda-nos a aguardar felizes o grande dia em que o Senhor Jesus virá em glória nos buscar. Capacita-nos a desejar a realidade gloriosa do céu e manter todos os dias os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Imprime, Senhor, a realidade do céu em nossas vidas, para que os sofrimentos do tempo presente não venham nos roubar da esperança vindoura. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja, vem buscar a Tua igreja, Senhor, porque nós ansiamos por esse dia glorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.